E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, esta é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, aqui da cidade de Guarulhos, para todo o Brasil, e por que não dizer também para todo o mundo. Esta é a emissora da Fundação Espírita André Luiz, a única emissora de televisão do mundo que transmite espiritismo através de todas as formas de transmissão de audiovisual possíveis. TV aberta, TV fechada, parabólica, o site, as redes sociais, enfim. Esse é um trabalho maravilhoso que a doutrina dos espíritos nos faz através da Fundação Espírita André Luiz. O ano de 1858 marca a impressão e distribuição do primeiro veículo de imprensa espírita do mundo, a Revista Espírita, um periódico trimestral que teve Kardec como seu primeiro editor-chefe. O codificador ficou no cargo até o ano de 1869, quando veio a falecer. Após o regresso de Kardec para a pátria verdadeira, Pierre Gaëtan Lemarie sucedeu o mestre de Lyon na direção da revista, que prosseguiu sendo um dos mais importantes meios de divulgação da doutrina dos espíritos. Lemarie, um homem probo e respeitado, acabou sendo acusado injustamente pelo crime de trapaça e levado ao cárcere. O caso é conhecido como o Processo dos Espíritas, e tratou-se da fraude do médium e fotógrafo belga Edouard Bouguer, que quando não conseguia fotos autênticas de manifestações espirituais, manipulava fotos com aparições de espíritos. A revista acabou publicando algumas dessas fotos, sendo umas autênticas e outras falsas. Bouguer pediu perdão pelo ocorrido, assim como inocentou Lemarie, que acabou recebendo o perdão voltando a estar à frente da revista, onde atuou por mais de 30 anos. Outros editores sucederam Lemarie, e durante a Primeira Guerra Mundial, a revista teve a sua circulação interrompida, tendo voltado a circular com o apoio de Leon Denis e sob a direção de Jean Meyer até 1931. Em 1940, a revista teve a circulação suspensa, dessa vez em razão da Segunda Guerra Mundial, tendo retornado à sua edição e circulação em 1947. Entre idas e vindas, batalhas jurídicas pelos direitos do periódico, ou mesmo má administração, o fato é que a revista ainda é editada até os dias atuais. E esse é o tema do Mundo Maior em debate dessa noite. E você pode e deve participar desse programa que é feito para você, nada melhor do que fazê-lo com você, né? Ligue aqui para nós e participe ao vivo, fazendo as suas perguntas, ou mesmo as suas considerações sobre o tema aos nossos convidados. Você pode fazê-lo através do telefone 0 operadora 11 2086 43 79. Você também pode participar pelo WhatsApp 11 99643 38 27 ou pelo e-mail debate@feal.com.br. Facebook também é uma outra forma de você fazer a sua participação no nosso programa dessa noite. facebook.com/TV Mundo Maior. E nós gostaríamos de aproveitar para agradecer companheiros que estão conosco neste grande trabalho de iluminação de mentes e de corações, né? Assim como dissemos na abertura do programa, a TV Mundo Maior, graças à Fundação Espírita André Luiz, graças ao Clube Amigos da Boa Nova e graças a amigos queridos que têm trabalhado, né, feito aquilo que Paulo chama, né, o bom combate, travado o bom combate, de levar essa mensagem adiante. Esse ano estreou canais de televisão, né, isso sem arcar com esses custos, né, foi a comunidade destas cidades que conseguiu montar canais de televisão da TV Mundo Maior nas suas localidades. Então esse ano nós estreamos a programação em Juiz de Fora. Um grande abraço ao nosso amigo Alessandro e outros dessa cidade que fica no estado das Minas Gerais. Conseguimos estrear
na cidade de Araraquara. Um grande abraço a Renata, ao Ronaldo e outros amigos que batalharam, né? Fizeram bom combate para levar a TV até lá. Conseguimos estrear esse ano na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço ao Pedro Boucher, ao Celso e outros tantos amigos que nos auxiliaram, né? Foram lá, conseguiram os recursos, batalharam na prefeitura o espaço para montagem do sistema de transmissão. Em Araçatuba, o nosso amigo Cirlei Nogueira e tantos amigos que lá estão, também estamos operando em Araçatuba. Então isso é uma alegria muito grande. Estamos na luta por outros canais. Isso é claro, além de falar no principal canal de telecomunicações do Brasil, via satélite, né, que é o Star One C2. Principal por quê? Porque só ele tem apontado para si 6 milhões de antenas. É pouco. Segundo o IBGE, em cada residência, 3,3 pessoas. Isso significa que perto de 19 milhões de pessoas, população maior do que muitos países, pode captar o sinal da TV Mundo Maior via satélite. Então nós temos aí TV fechada em várias localidades, TV aberta em algumas outras, no Brasil inteiro, via satélite e no mundo, através da internet, www.tvmundomaior.com.br. Estamos trabalhando, estamos crescendo, isso nos deixa muito felizes, né? E essa noite nós estaremos falando aqui, tratando deste que é o primeiro veículo de imprensa espírita do mundo, que é a Revista Espírita. E vamos logo, sem delongas, apresentar os nossos convidados dessa noite. A professora e comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, Cristina Sarrafi. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui falando sobre a Revista Espírita, sabia? Porque, nossa, é tão importante, é tanta coisa, que realmente vale a pena a gente se debruçar sobre essa revista, estudar e ler. Já estou convidando vocês. É isso aí. E também o nosso amigo, engenheiro de formação, estudioso da doutrina espírita, Luciano Grisolha. Boa noite, Luciano. Boa noite, André. Boa noite aos espectadores, ao público presente, aqueles que nos assistem pela TV Mundo Maior, pela internet, que nos ouvem pela rádio. Agradeço a você e a direção da TV Mundo Maior por nos estender o convite nesta noite. Muito obrigado. Muito bem, eu vou começar com você mesmo, Luciano, não, melhor, vou começar com a Cristina aqui, né? Primeiras damas, né? Sejamos assim, elegantes, né? Por favor, né? Cristina. Notou, né? Ele põe primeiro eu na berlinda. Cristina, a revista apresenta o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Isso. Ao que se deve esse subtítulo? Pois é, se deve a algo que ficou escondido e agora está voltando à tona, porque tudo que já foi e que não foi e que foi escondido vai aparecer nesse mundo, né? É assim mesmo. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Isto, exatamente. Então ocorre o seguinte, e eu sei disso, não por meu mérito pessoal, mas porque eu acompanho o Paulo Henrique Figueiredo nas pesquisas dele, e juntos, sabe, a gente quando estuda, né, Luciano, um faz uma pergunta, outro tem um questionamento, vamos ver, e assim a gente descobriu uma coisa que vocês não acreditam, que é o seguinte, professor Hippolyte, quer dizer, o menino Leon Hippolyte nasceu em 1804. Neste mesmo ano, na França, era um professor universitário, ele era materialista, chamado Ménie de Bihan. Como é que é o nome? Ménie de Bihan. De Bihan. M-A-I-N-E de Bihan, B-I-R-A-N. Okay. Ménie de Bihan. O que ele fez? Pegou os estudos sobre o comportamento humano e chegou à conclusão, para reduzir para vocês, que nós somos almas encarnadas. Então, preparando o terreno para o Kardec. Ele inaugura, em 1804, a psicologia espiritualista. Essa psicologia teve uma vivência e ela foi a base, depois, do espiritualismo racional, que é o espiritualismo sem religião, e depois do espiritualismo racional, as ciências filosóficas, que é onde Kardec inseriu o espiritismo, ciências filosóficas, porque no século XIX era o título dado às ciências humanas. Sim. E quando ele começou a conversar com os espíritos,
é muito interessante que ele vai fazer perguntas que estão nesses 2 volumes que eu deixei na sua mesa. Sim. São volumes de filosofia geral, nesse caso escrito pelo professor Paul Janet, traduzido em português, porque se estudava até no Brasil, isso aí é estudado... Francês também. Francês, e está traduzido, e se estudava no Colégio Pedro II, se estudava em Minas Gerais, o espiritualismo racional e as ciências filosóficas, que era a base depois de tudo que foi o espiritismo. Dá para adiantar que Kardec estudou essas obras aqui? Com absoluta certeza. As ciências filosóficas, elas têm uma vivência forte a partir de 1830, quando ele já está na atividade como professor, como diretor. Ele ensinava isso, ele sabia isto, e quando a gente lê as obras do Paul Janet em português, né, pode ser em francês, quem saiba, fica surpreso de ver que Kardec fez para os espíritos as perguntas do espiritualismo racional ou ciências filosóficas, porque tem uma divisão grande que não importa a gente falar isso aqui agora. Dá para dizer que a revista, Cristina, dá para dizer que a revista, de uma certa forma, já apontava que um dos mais importantes trabalhos da doutrina dos espíritos seria promover o autoconhecimento psíquico do indivíduo? Exatamente, porque Kardec dá o nome de psicológico exatamente porque ele lidava com isso, ele entendia as criaturas do ponto de vista psicológico. E é muito interessante que termos, frases, raciocínios do Mendibran se repetem na obra da codificação. Então vai demonstrando que ele utilizou isso como professor e depois utilizou isso na codificação. Ou seja, nós estamos andando de par em passo com aquilo que nos deseja o codificador. Né? Muita gente fala, mas tem muito psicólogo, tem muito psicanalista na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Mas o chefe teve como segunda obra dele Jornal de Estudos Psicológicos. Inclusive a Cristina nos trouxe. Essa aqui é uma edição de 1985 da primeira revista espírita, que é a do ano de 1858. Isso. Luciano, por que Kardec decidiu lançar a revista? Porque o espiritismo, ele estava tomando uma proporção muito grande. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, e durante o ano de 1857, muitas pessoas procuravam Allan Kardec, muitas pessoas acorriam para buscar o Livro dos Espíritos e estudar o Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, obviamente, ele não iria parar apenas na publicação de O Livro dos Espíritos, ele tinha muitos planos. E para esses muitos planos ele mantinha muitos contatos com os espíritos e contatos com os vários locais, as várias residências onde havia as manifestações dos espíritos, e as pessoas entregavam essas comunicações para ele. Então ele tinha muito material, e para maior propagação do espiritismo, ele também havia pensado em fazer a publicação de uma revista, que é a Revista Espírita que nós estamos aqui comentando. Mas, como tudo, é necessário nós investirmos, nós colocarmos o nosso sangue, Nosso Senhor, a nossa lágrima, mas também colocarmos dinheiro, investirmos nesse processo, nesse projeto. Ele procurou o Sr. Tiedemann, e o Sr. Tiedemann, a princípio, ele ficou meio titubeante e não concordou de imediato com Kardec para investir na publicação da Revista Espírita. E aí Allan Kardec consultou os espíritos amigos, os bons amigos espirituais, e eles disseram a Kardec: não importa se ele vai investir ou não vai investir, invista você, faça você. E Allan Kardec, ele estava preocupado, porque ele trabalhava, tinha todas as despesas, etc. E mesmo assim ele resolveu fazer a publicação do primeiro volume, primeiro fascículo da Revista Espírita, que foi em janeiro de 1858, mesmo não tendo nenhum assinante. Publicou, imprimiu um número, e com esse número que ele imprimiu, obviamente ele vendeu, e daí tomou uma proporção muito grande, as pessoas foram procurando Allan Kardec, foram se inscrevendo, e ele aplicou as suas próprias expensas, com as suas próprias expensas publicou a Revista Espírita. Isso no dia 1º de janeiro de 1858, né? 1º de janeiro de 1858. Começou o ano, né? Exato. Então, posso falar uma coisa aqui? Claro. É curioso, ele diz assim, que nos Estados Unidos haviam 16 revistas ligadas ao espiritualismo. Ali era o New Espiritualismo, não era o Espiritismo. Sim. E que na França não tinha nenhuma. O Espiritismo foi o neologismo que o Kardec trouxe. Que ele criou.
E aí, então, ele não é isso. Aí ele faz tudo isso que o Luciano colocou. Ele vai bancar essa revista. E é curioso que quando a gente abre essa que eu trouxe de 58, ele vai publicar coisas que ele já tinha. Por exemplo, ele publica primeiro texto jornalístico, primeiro comentário que foi feito a respeito do Livro dos Espíritos por um jornalista do Courrier de Paris chamado de Chalard. E o de Chalard faz um largo elogio sobre a introdução do Livro dos Espíritos e depois ele vai dizer assim, se você está triste, leia o Livro dos Espíritos, se você está alegre, leia. Ele faz uma série de comentários interessantes assim, Sim. e termina dizendo, leia o Livro dos Espíritos, ele o tornará mais forte, né? Estude-o e você será melhor. É interessante, Kardec publica isso e uma série de coisas que a gente percebe que ele já tinha. Tipo, por exemplo, em 1855... ele presenciou uma demonstração pública do Douglas Home, um médium, Daniel, que fazia uma série de fenômenos de materiais, inclusive levitava-se. E a turma, uns achavam certo, outros criticavam, e é curioso que Kardec vai defendê-lo, dizendo que não, ele é um médium de categoria, uma pessoa respeitável e tal. Isso só por uma curiosidade para vocês terem vontade de ler a revista. Ô, Luciano, ela é lançada poucos meses antes da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Que logo depois foi fundada e recebeu em sua sede a editoria da revista. Qual a ligação desse que é o primeiro veículo de imprensa espírita constituído no mundo com a revista? Então, aí a gente começa a ver o trabalho de Allan Kardec, né? Porque além de toda a pesquisa que ele fez para lançar o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição com um pouco mais de 500 perguntas, na sua segunda edição, a edição que a gente já conhece hoje, ele lançou a revista com 1019, Espírita, né? Com 1019, ele lançou a revista Espírita em janeiro de 1858, e na sua residência reuniam-se pessoas, 10, 15, cabia até 20 pessoas na residência de Allan Kardec, mas existia dias que não era um palácio, né? Não era uma mansão, né? Apartamento pequeno. Existia dias que tinham até 30 pessoas, então... a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela basicamente iniciou como a maioria dos centros espíritas, como foi o caso aqui do Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, que abriram as portas para o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, os comentários, etc. Naquela época, Allan Kardec abria as portas para o estudo do Livro dos Espíritos e do Espiritismo. Então, o senhor Dufault sugeriu que pudessem fazer uma cotização, uma vaquinha, né? Ao bem da verdade, fizeram uma vaquinha, foram procurar um local para que pudesse ser alugado, e eles acharam o Palais Royal, que existe, que é um lugar existe até hoje. Né? Um lugar belíssimo, existe até hoje. Então ela iniciou em 1º de abril de 1858 e ficou no Palais Royal até 1º de abril de 1860. Depois... no mesmo Palais Royal ficou de 1º de abril de 1860 mais um ano. Ficou mais um ano e definitivamente se estabeleceu na Galeria Santana. Que é onde tem a Passagem Santana. Ficou no Palais Royal, na Galeria Montpensier, coisa assim, nome em francês não pronuncia muito bem. E o Luciano tem uma história com a revista aqui, né? Isso aí o avô, né? O avô dele fez o índice geral remissivo de toda a revista espírita, né? É o pai da minha mãe que está presente aqui também. Presente aqui, alegria receber. Então, quando eu vi seu nome, eu falei, mas eu já conheço esse nome, entendeu? Mas não associei. Luciano Grisolia, né? Grisolia. E o meu avô, ele pesquisou... não é Grisolia? Eu falo Grisolia, mas não é Grisolia. Eu também falo, mas assim, a pronúncia certa é Grisolia. Eu conheço ele há tantos anos e cometendo a indelicadeza de chamar de Grisolia. Mas na minha família todo mundo chama de Grisolia, então vai como Grisolia. Ocorre que, ainda bem que acertei. Meu avô, quando se tornou espírita, ele... Como nós estamos comentando aqui, ele falou, eu preciso estudar essa revista espírita, porque o espiritismo não é só a codificação espírita, os 5 livros, etc. E ele começou a estudar. E tem tanto assunto, tem tanto tema, que ele começou a fazer um índice remissivo. E ele trabalhava com máquina de escrever, aquela borrachinha azul e vermelha, com lápis, e datilografia, etc. e tal.
graças a ele, hoje eu digito com todos os dedos. Fiz curso de datilografia também. Eu fiquei pensando como é que uma pessoa faz um índice que eu uso. Eu tenho esse índice é dessa coleção que eu tenho. E aí, a gente fala, meu Deus do céu, imagina o trabalho para fazer um índice. É um trabalho, eu presenciei, porque quando você erra hoje, você apaga no delete computador. Mas eu cheguei a presenciar, minha mãe, ele trabalhava na Eletropaulo e começava às 8 horas da manhã, trabalhava das 6 às 8, fazendo a pesquisa. Em 1866, ele deparou com uma informação do Allan Kardec na revista de 1866. E o Allan Kardec também sabia que a Revista Espírita tinha muitos temas. E ele escreveu, olha, eu proponho aqui no futuro publicar um índice alfabético geral remissivo. Isso em 1866 o Kardec propôs. Em 1866, e quando meu avô viu aquilo, ele falou, puxa, ótimo, é isso que eu estou fazendo. E aí, obviamente, ele foi publicado o primeiro índice geral pela revista da Edicel, Editora Cultural Espírita, em 1985. Hoje nós temos aí uma nova tradução da Federação Espírita Brasileira, também temos uma tradução do ID. Hoje tudo é mais fácil. Sim. Por exemplo, eu sou caso perdido, então o que eu quero pesquisar alguma coisa, o que eu faço? Peguei a revista da FEB, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, colei tudo no Word, tenho a revista Espírita no Word, então eu quero procurar a palavra amor. Então vai dar lá para a palavra amor, abre 500 oportunidades. Você imaginou o Kardec encarnado num momento como esse? Nossa, ele teria escrito 200 livros em 5 anos, né? É possível. Tem cerca de 200 artigos em cada ano, porque ele era mensal. Sim. Cada um merece que a gente estude, examine, e alguns são sequenciados, porque o Espiritismo é um processo de aprendizado dele. Contínuo. Então, nossa, é algo inimaginável. Entendi. E tem uma coisa... Só demonstra a grandiosidade desses espíritos. Né? E tem uma coisa que a gente encontra na revista e também... se não me engano, no Livro dos Médiuns, em algum lugar ele coloca isso, que ele diz que ele está guardando cuidadosamente um acervo. Isso. Cartas, os manuscritos dele, tá certo? Porque a carta não é que nem hoje, você tem que escrever no carbono e guardar a resposta. Sim. E aí, todas as atas e fatos acontecidos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas durante todo esse tempo, tudo isso era o acervo de Kardec, que passou para a sede que ele queria inaugurar uma livraria, que é a primeira livraria, no 1º de abril de 1869, mas ele desencarnou no 31 de março. Mas tudo estava lá. Sim. E a gente tem uma história bem triste para contar em relação a isso, não é? Que é o seguinte, após a desencarnação da Amélie, que eu não sei quantos anos mais ela viveu, mas ela viveu bastante, mais de uma década. Eu esqueci quantos anos, em que ano que foi. Só que no momento em que ela desencarna, o que ocorre? Eles não têm descendentes. Então, este material todo foi, eu vou dizer equivocadamente, para não dizer com uma fé, tá certo? Porque a gente não sabe. Mas, então, equivocadamente, todo o acervo de Kardec foi juntado como se fosse papéis velhos da Amélie e tudo foi queimado. Ou seja, o futuro foi queimado. Então, o que ocorre? Isso está escrito num livro da Betty Fropo, que é uma amiga de Kardec, que ela denunciou uma série de coisas, inclusive essa. Inclusive, quem dirigia a revista Espírita estava presente, concordou, não se sabe por quê, entende? Mas é uma coisa que está faltando muito para a gente, porque nós teríamos olha que maravilha poder ver todo esse material. Muito bem. Luciano, qual que é a estrutura da Revista Espírita? Kardec utilizou do método das evocações dos espíritos para estudar o mundo espiritual. Isso pode ser encontrado na revista e com qual intuito? Com certeza. Ele evocou muitos espíritos, né? Só complementando aqui, em 1863, Allan Kardec tinha 3.600 mensagens. 1863. 3.600 mensagens. 1863, salvo não estiver enganado. Então, ele desencarnou em 1869. Imagina quantos ele se comunicou com 1.100 espíritos. Aí você fala assim, mas a gente encontra isso no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo.
eu me comuniquei com 1.000 centros espíritas. Claro que não são centros espíritas como nós temos hoje. Sim, claro. Eram residências, eram locais. Foram fundados centros espíritas no decorrer da obra de Allan Kardec. Aí o Washington também, que é um caso perdido, é um pesquisador excelente. Ele pesquisou cidade por cidade, encontrou 280 cidades espíritas. Né? Ele pesquisa centros centenários. Centros centenários, publicou uma obra sobre os centros centenários também pelo CCDP-ASM. O Washington é nosso amigo, nosso parceiro há 25 anos, então achou as 280 cidades, havia cidades com 3 centros espíritas, outras com mais, e aí nós chegamos exatamente nos 1.000 centros espíritas. Allan Kardec, ele evocava os espíritos. Então, nós podemos ver isso no livro Céu e Inferno, que existem 66 depoimentos no livro Céu e Inferno. Espíritos em condições felizes, espíritos em condições medianas, espíritos de criminosos arrependidos, espíritos de suicidas, espíritos que passaram por expiações terrestres. Destes 66 depoimentos do Céu e Inferno, cerca de 48% são mensagens que foram publicadas também na revista Espírita. Então, Allan Kardec, ele observava algum fato que acontecia na sociedade, por exemplo, alguém que se suicidou. Ele evocava o espírito daquele que havia se suicidado para estudar a condição desse espírito no mundo espiritual, um criminoso arrependido. E assim nós podemos encontrar várias evocações na revista Espírita, e nós podemos conferir isso no livro Céu e o Inferno. Céu e Inferno, muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, não foge daqui, porque não tem nada que presta por aí, só tem aqui na TV Mundo Maior mesmo, e a gente já volta para tratar sobre este que é o primeiro veículo de imprensa espírita do mundo, a revista Espírita, Mundo Maior e Debate, TV Mundo Maior, levando a vida até você. Já voltamos.